E aí, pessoal, e tem jogo na Arena e um jogo com uma obrigação: vencer o Goiás. É só o que o Grêmio pensa. Nós vamos comentar como ficou a tabela, nós vamos falar dos times e nós vamos falar de algo que preocupa. Pode ser o último jogo de Soares na Arena. Isso mesmo. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Ativo Ultra para você nesse dia tão importante. Aqui não vai te deixar mal, aqui é vitória na certa, 100% natural, sem contraindicação. Ativo, esse aqui, além de apimentar sua relação, vai fazer você ganhar no fim do jogo. Ativo! Compre agora, na descrição do vídeo, tem até desconto para quem vier aqui do canal do CCD. Vai direto ali, tem o WhatsApp deles com descrição. Ativo. É isso aí, ativo neles. Gente, Grêmio e Goiás. Boa presença de público, porque o Grêmio já começa o processo de despedida de Luis Soares. A grande notícia, o grande cara, o grande nome da história do Grêmio em matéria de contratações, Luis Soares. E aqui sempre um agradecimento aos dirigentes do Grêmio que conseguiram colocar essa marca do mundo para jogar por um ano em Porto Alegre. Então, que bom, que ano mágico, que sonho nós vivemos, e hoje é um dos dias de sua despedida na Arena. Se ele não tomar cartão amarelo, ele pode tomar, ele joga domingo contra o Vasco da Gama. E aí deve fazer a sua despedida contra o Vasco aqui em Porto Alegre. Se ele tomar cartão amarelo, acabou hoje. Então quem puder ir, 19 horas, Grêmio e Goiás. A tabela do Campeonato Brasileiro, ela ficou realmente muito complicada. Ontem uma surpresa que a gente também precisa lembrar. Ontem o time do Atlético venceu o Flamengo, inclusive goleou o Flamengo dentro do Maracanã, um jogo surpreendente, o Flamengo lutando pelo título, e o time do Atlético, o time do Filipão, acabou fazendo uma vitória surpreendente. E a tabela, em razão disso, ela ficou meio espinhosa para o Grêmio, né? O que a gente tem aqui? A gente tem Palmeiras com 66. O Palmeiras está a uma vitória do título. Se o Palmeiras ganhar o Fluminense no final de semana, encerrou o brinquedo. Encerra o brinquedo se o Palmeiras ganhar. Tem ainda a questão do Botafogo, mas com relação ao Flamengo, ele faz a vitória e termina. O time do Atlético ainda vai olhar para ver o que vai fazer, porque o Atlético ainda pode ser também, o Atlético está inclusive ao alcance do Grêmio. Com relação ao Grêmio, ele vai a 69, o Grêmio tem 9 para jogar, pode ir a 68, então o Grêmio, por uma vitória, o Palmeiras é o campeão brasileiro, me parece que de forma virtual, e com relação ao Grêmio também. Só que o Grêmio ficou a 4 pontos nesse momento do quarto colocado, que é o Flamengo. Então o Grêmio ganha, equipara o número de jogos, né? Porque vai a 36 também, e fica 1 ponto atrás. O Grêmio não pode ser quarto colocado, mas entra na briga com o Botafogo, com o Atlético e com o próprio Flamengo nas últimas rodadas, lembrando que o Vasco da Gama vem desesperado jogar em Porto Alegre. É preciso dizer isso também. O Vasco tá lá embaixo, o Bahia perdeu ontem de forma surpreendente, o Santos também, o Cruzeiro parece ter respirado um pouco. Acho que se o Cruzeiro vencer o Atlético Paranaense na noite de hoje, o Cruzeiro escapa. Então acho que vai ficar entre Vasco e Bahia. O que isso quer dizer? O Vasco vem a Porto Alegre no final de semana num jogo de vida ou morte. Para eles. Então, é realmente um campeonato que ficou muito forte. O Inter ganhou, escapou ontem do Cuiabá. Então, me parece que é por aí. Vasco, Bahia e Santos vão brigar. E lá na frente o Grêmio vai brigar por uma vaga na Copa Libertadores, vaga direta na Copa Libertadores. Para mim, surpreendente o resultado do Atlético Mineiro ontem. O Grêmio vai a campo hoje, segundo as informações, com um time que pode inclusive ter Nathan Fernandes. O Grêmio vai abrir mão dos 3 zagueiros, então vai Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo. O meio-campo deve ter Carbajo, Vijaçante e Cristaldo. Galdino e aí um extrema. Era Bessosi, sempre foi Bessosi nesses modelos.
A informação é que pode jogar Nathan Fernandes desde o início e lá na frente o Luiz Soares. O Goiás, que ontem teve uma sobrevida, vem para tentar se salvar ainda. Porque uma vitória do Goiás hoje coloca o Goiás com 38 pontos, tá? E esses 38 daria para tentar sonhar, porque eles podem vencer das 3, eles podem ir a 44. Passou a sonhar. A derrota do Bahia, a derrota do Vasco e a derrota do Santos entregou sonho pro Goiás. Sinceramente, acho que o Goiás já caiu. Mas as derrotas de ontem entregaram sonho pro Goiás. Então o Goiás vai tentar aí uma sobrevida. O Goiás vem com o Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Diego. O meio-campo com William Oliveira, Morelli, Palácios e Guilherme Marques. Lá na frente, o Matheus Babi, aquele alto que jogou, que joga com... gosta da bola aérea, e o Vinícius. Né? Não parece que tem o treinador é o Mário Henrique. Não me parece que seja um adversário para o Grêmio. É um time que, como eu disse, é um virtual rebaixado. Mas o Grêmio já fez algumas façanhas, né? Sobretudo aquela do Corinthians. O Grêmio, hoje, quando a gente vê a tabela, a gente precisa lamentar, né, muito aquele jogo contra o Corinthians, porque o Grêmio estaria brigando pelo título hoje. Né? O Grêmio poderia estar brigando hoje pelo título. Se tivesse vencido aquele jogo do Corinthians, o Grêmio hoje iria seguir olhando para o Palmeiras, esperando os jogos do Palmeiras. Imagina só, tu teria 62, tu iria hoje a 65 vencendo o jogo. Né? Ficaria 1 ponto do Palmeiras e iria até a última rodada. Iria brigar até a última rodada, porque agora é que vem os jogos bons do Grêmio. Né? Então aquele jogo do Corinthians não vai sair da memória do torcedor do Grêmio. Não podia não ter vencido aquele jogo. Um Corinthians que tá lá, 12º colocado, não tem cabimento aquele jogo do Grêmio contra o Corinthians. Né? Logo o Corinthians, né, que nos prejudicou tanto naquele episódio do rebaixamento do Grêmio, caminhando lá no jogo contra o Juventude. Então aquele jogo é inaceitável ali, a postura, a forma como o Grêmio se posicionou no jogo, a questão do gramado da arena. Ele vai ficar na memória da gente por um tempo, mas não tem o que fazer. Então, quem puder, todos no jogo. Tem uma previsão de público boa, né? Uma previsão de público na casa de 40 mil torcedores. O tempo é muito bom em Porto Alegre, não tem desculpa. O gramado, com mais dificuldade que possa ter, o gramado, ele, sem chuva, vai dar condição de jogo. Então, é interessante que a gente valorize, que a gente vá. Começamos às 5 horas na Rádio Gaúcha, em GZH, e vamos para o jogo às 19, ficamos lá, e quando chegar em casa aqui, a gente faz a nossa tradicional live do jogo. Espero contar uma vitória para poder sortear aí uma camisa retrô do Grêmio. Faz tempo que a gente não sorteia, tá bom? Grêmio e Goiás tem que ganhar para brigar pela vaga na Libertadores, é o que nos resta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.